E hoje a pergunta é a seguinte: como lidar com o medo e a preocupação pelos filhos, confiando mais em Deus, como Jesus ensinou? Essa pergunta de uma pessoa que preferiu não se identificar, possivelmente uma mãe, não é? Trazendo essa preocupação. E nós vamos pedir que a irmã Eliceme Santana, pregadora ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo em Marília, São Paulo, traga então a orientação da religião divina sobre esse assunto. Irmã Eliceme, seja bem-vinda, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Saudamos a toda a comunicação multimídia a serviço de Jesus, estão acompanhando. E nós agradecemos a pergunta que nos chega, porque com certeza essa dúvida, essa preocupação dessa provável mãe que nos endereça essa pergunta é também de tantas outras mães que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo neste momento, e que muitas vezes sente essa angústia no coração, essa preocupação. Eu, que sou mãe, também me coloco nessa condição de preocupação, né, pelo bem-estar dos nossos filhos, né, diante do contexto atual do mundo, em que há tanta violência, tanta crueldade, tanto preconceitos, intolerâncias. Então é natural que isso aconteça com os corações maternos, né, essa preocupação. E tantas outras situações que se apresentam na nossa vida. Mas a religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, sempre nos traz um direcionamento, sempre nos orientando a recorrer a Jesus. Em seu Santo Evangelho, nós encontramos passagens belíssimas que fortalecem a nossa fé realizante e essa nossa confiança, essa nossa determinação nesse poder extraordinário do Cristo e de nosso Deus. Eu convido a todos a acompanhar, então, a leitura do Santo Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 15, os versículos de 21 a 28, a passagem A Mulher Cananeia. Partindo Jesus de Genezaré, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui mandado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, mas ao menos os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Uma passagem belíssima e que traz para nós também uma força extraordinária no exemplo dessa mãe, dessa mulher que vai ao encontro de Jesus em busca da cura pela sua filha. Uma orientação a todas nós mães, de irmos ao encontro do Cristo, buscando a proteção, a inspiração, o direcionamento de como podemos conduzir os nossos filhos, de como podemos trabalhar pela sua proteção, pelo seu amparo. E a gente observa que mesmo diante das adversidades que ocorreram ali, naquele momento, essa mulher ela foi perseverante. Quando os discípulos pediram que Jesus a despedisse, quando houve ali, no primeiro instante, o silêncio da parte do Cristo de Deus, mas que também traz a todos nós uma lição importante de perseverança, de prosseguirmos confiando, e ela obteve o resultado do que ela buscou. Ela confiou em Deus, ela confiou no Cristo ecumênico.
E Jesus exaltou ali naquele momento a sua fé realizante. Então, é uma passagem que nos traz uma inspiração grandiosa para que saibamos também conduzir o nosso lar, a nossa família, os nossos filhos, buscando essa inspiração e essa proteção no Pai Celestial. Jesus nos garante esse socorro que vem do alto. E eu quero compartilhar também com todos, aqui do livro do irmão Paiva, Tesouros da Alma, uma página extraordinária, a página 231, quando o irmão Paiva nos fala sobre o mecanismo das concessões celestes. Então escreve o autor, abre aspas: cumpramos bem a nossa missão prometida a Jesus antes de reencarnar, e teremos sempre a proteção dele, por pior que seja a difícil contingência momentânea. O mal, às vezes, pode, como dizer, assustar. Contudo, eterno só o bem, que é Deus, conforme aprendemos neste axioma. Deus ajuda a quem se ajuda. No entanto, como o Pai Celestial a todos ampara por uma extensão de sabedoria divina, que ainda ignoramos em toda a nossa amplitude, mais adequado seria exclamar: Deus ajuda a quem melhor se ajuda. Claro que não de forma egoísta. O egocêntrico pode valer-se dessa conceituação e aplicá-la aos seus interesses mais mesquinhos, indispondo-se assim contra o mecanismo das concessões celestes. A lei de Deus não se deixa engambelar e fatalmente concede a cada um de acordo com as suas próprias obras, como nos ensina Jesus em seu Santo Evangelho, consoante Mateus, capítulo 16, versículo 27. Então, olha que página extraordinária do nosso querido irmão José de Paiva Neto, que faz com que a gente perceba que há essa concessão na lei divina em que permite que os benefícios espirituais cheguem até nós, que o amparo de Deus se estabeleça, na medida em que nós também possamos cumprir com aquilo que nós nos comprometemos no mundo espiritual maior. Quanto mais estamos nessa trajetória do cumprimento da nossa agenda espiritual, mais podemos sentir o amparo que vem de Deus, a proteção que vem do alto. Então, o nosso papel de mãe é justamente conduzir os nossos filhos para que eles entendam o seu compromisso com Cristo, firmado com Cristo, compromisso que tem que executar aqui no plano material, orientando, ensinando, os aproximando do Cristo, assim como nós também vimos na passagem do Evangelho, a mulher de Cananeia indo ao encontro do Cristo. Então, esse é o trabalho, esse é o papel nosso permanente de aproximar os nossos filhos do Cristo para que todos eles tenham essa concessão divina. Inclusive, o irmão Paiva também nos ensina: Deus é maior que as restrições que queiramos lhe impor. Então, com certeza, quando nós confiamos nesse poder absoluto do Pai Celestial, nós alcançamos, então, essa tranquilidade de alma e conseguimos vencer o medo, as preocupações, porque Jesus vai acalentando o nosso coração. É isso mesmo, irmã Eliseme. A gente até vai reforçar aqui, dentro dessa página que a senhora trouxe do livro Tesouros da Alma, página 231, que o irmão Paiva destaca: o mal, às vezes, pode, como dizer, assustar. Contudo, eterno só o bem, que é Deus, conforme aprendemos neste axioma: Deus ajuda a quem se ajuda. No entanto, como o Pai Celestial a todos ampara por uma extensão da sabedoria divina que ainda ignoramos em toda a sua amplitude, mais adequado seria exclamar: Deus ajuda a quem melhor se ajuda. Então, nesta sabedoria divina, nós vamos encontrando a nossa melhora íntima também para poder ajudar, para poder ter mais tranquilidade de alma, serenidade de que as coisas elas vão caminhando também quando nós procuramos ajudar uns aos outros e a nós mesmos. Irmã Eliseme, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui. Agora, neste momento, pergunte ao Santo Evangelho de Jesus. Eu que agradeço aqui essa oportunidade de participar desse quadro
trazendo essa mensagem fraterna do Cristo, da doutrina da religião de Deus, para fortalecer todos os corações de todas as mães e de todos aqueles que estão na audiência do Comando da Esperança. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. A irmã Eliceme Santana é pregadora ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo na cidade de Marília, São Paulo. E você sempre pode mandar a sua dúvida aqui para a Religião Divina a partir do Santo Evangelho de Jesus, Apocalipse Redentor, responder também. Nosso WhatsApp é o 11 99801 1242. Se você nos acompanha pelo YouTube, pode ser pelo canal youtube.com/Religião de Deus Vídeos ou pelo canal da Boa Vontade TV ali no chat. E assim a gente encerra mais esse momento da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista.